é isso aí, estamos começando mais um episódio do Saleiro Cast com a vacinação do estado de São Paulo até setembro para todos nós, né? Todas as faixas etárias. Todos aqui ainda não se vacinaram, você já se vacinou, Moreira? Sim, já me vacinei, apenas a primeira dose. Apenas a primeira dose. Tomou o que? AstraZeneca? AstraZeneca. Legal, é isso aí. E hoje aqui estamos com a presença, ele que voltou do mundo de Caverna do Dragão, Bob o Bárbaro, mais conhecido como Jean, o presbítero. Fala, galera. Veio sem a uni dessa vez. E hoje nós falaremos sobre vacina. É isso aí. Esse tópico muito importante que está em evidência. Não só agora que saiu aí a notícia para que o estado de São Paulo tem esse plano, que foi inclusive antecipado, mas para todo mundo, mediante a esse cenário que a gente tem vivido aí de pandemia e alguns países já disparados aí com o plano de vacinação em dia. E como a gente pôde ver aí essa semana que saiu que os Estados Unidos não tem mais lockdown, os jovens, as pessoas na Austrália já conseguem andar sem máscara em ambientes abertos. A gente não está vivendo isso no momento no Brasil. Na Austrália já é 22, né? Eles fizeram um Réveillon lá. Já fizeram um Réveillon? Comemorar... Israel também. Israel também. Enfim, um dia chegará a vez do Brasil para esse cenário, esperamos em Deus. Falta menos de um mês e meio para eu ser vacinado, tô até emocionado. Um mês e meio? Dia 30 de julho. Você já está na faixa... Pelo menos para alguma coisa serve ter mais de 30. Olha só, você já está na faixa etária dos 30, né? O Moreira já foi vacinado aí, porque ele é professor. Pelo menos serviu alguma coisa. Serviu alguma coisa. Ou seja, para mim, ser comerciante e ter 28 anos não está servindo para nada no momento. Mas sem mais brincadeiras, como a gente pontuou aqui, nós falaremos hoje sobre vacina e sobre como a vacina ela pode ser interpretada através de um prisma cristão. E o nosso primeiro tópico do briefing que nós preparamos hoje mais cedo, qual é, Jean? Você quer falar aí pra gente? Fala todo ou só o primeiro? Não, só o primeiro. Então vamos lá. Pra gente discutir. Primeiro tópico é o seguinte: a ciência anula o cristianismo? Qual a visão cristã sobre a ciência? A ciência anula o cristianismo. A gente poderia também dizer o vice-versa? O cristianismo poderia anular a ciência e trazer esse tópico aqui para a gente discutir. O que você tem a dizer aí para a gente hoje, Moreira? Eu acredito que nós podemos, respondendo essa pergunta, olhar para o cristianismo desde o início. E qual era a ciência que era estudada ali no início do cristianismo? A filosofia, mais precisamente a filosofia grega. E é interessante que quando você for olhar o Novo Testamento, você vai ver os primeiros seguidores de Jesus usando desta filosofia, desta ciência, para explicar as coisas da fé, ou pelo menos tentar fazer um pouco entendido. Por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, quando João vai falar sobre, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ali no original é a palavra logos, ou seja, então o conceito logos é um conceito grego usado na filosofia grega, um conceito científico. Ou seja, esses primeiros cristãos usavam a ciência para entender um pouco mais de Deus. Então, eu acredito que nesse primeiro momento podemos dizer isso, que podemos usar da ciência não no sentido de se aproximar de Deus, porque se aproximamos de Deus pela fé, mas eu acredito que a gente pode usar para entender mais das coisas, da criação divina de Deus. Eu acredito que essa pode ser a relação entre a fé cristã e a ciência. É isso aí. Bom, Calvino, nas Institutas, ele diz que, ele declara em um dos livros das Institutas, que o homem que se envolve com a ciência, ele tem a condição de contemplar as obras de Deus e deleitar-se nelas, Isso quer dizer que, assim, os reformadores lá desde Calvino, Agostinho de Hipona tratou disso, São Tomás de Aquino, enfim, João Calvino mais à frente, todos os reformadores, todos os grandes teólogos tratavam a fé também como uma ciência,
Logo, eles criam que a ciência que era possível manipular era um tipo primário de ciência, mas que a fé que eles nutriam em algo que eles não podiam ver também era uma forma de experimentar a ciência, né? De crer em algo que não se vê, enfim. Portanto, essa mistura das crenças em que a ciência secular, por assim dizer, e a ciência cristã envolvem, acho que diz muito a respeito disso, de que uma está intrinsecamente ligada à outra. No final das contas, todas elas são uma questão de fé. De né? certa forma, elas não seriam ali excludentes, segundo os reformadores e os De maneira teólogos. nenhuma. Sim. Porque elas se completam, né? Na verdade. Obviamente que na ciência, como eu disse, por assim dizer, a ciência secular vai aplicar métodos de identidade universal que o cristão não crê da mesma forma. Mas isso não nos impede de acreditar que a ciência secular e a ciência cristã caminham de mãos dadas. Sim. Nesse sentido. A gente observa que existe uma grande parcela ditamente de cristãos, ou até pessoas não cristãs, que, vamos dizer assim, na expressão popular, elas acabam não botando fé na ciência, principalmente se tratando da vacina para o coronavírus. Principalmente porque, acredito eu, vejo que a gente tem muita réplica de discurso, né? Então, por exemplo, vou dizer aqui, ia usar um termo meio chulo, não vou usar, não. Mas se uma pessoa ouve de uma pessoa que, por exemplo, a vacina foi feita muito rápida, leva-se de 5 a 7 anos para desenvolver um estudo para uma vacina que possa combater uma doença, como que em menos de 2 anos eles conseguiram desenvolver. Então, a pessoa que tem uma tendência a não acreditar na ciência, ouve esse discurso, talvez ali sem fundamento nenhum, ela acaba replicando. E gera-se essa desconfiança, gera-se esse desconforto para algumas pessoas. E talvez isso seja... Opa, tivemos um pequeno probleminha, mas já foi resolvido por ele mesmo. Então eu acredito que exista essa réplica de discurso que acaba propagando talvez uma fake news, digamos assim, não sei se eu posso usar dessa forma, de que a vacina não traz eficácia, não vai resolver, que é um placebo puro, ou até em alguns devaneios aí que a gente escuta por aí, que é a marca da besta, ou que vai acontecer igual aconteceu no filme O Livro de Eli, onde a população morreu por uma vacinação em massa. Sim. E aconteceu o apocalipse. Então, ao meu ver, tem essa questão da réplica do discurso que acaba não trazendo uma confiabilidade, e a gente vê muito disso. Opinião de vocês com relação a isso, por que será que isso acontece? Será que a igreja brasileira não está preparada para ouvir de ciência cristã? Os nossos púlpitos não estão trazendo algo de reformado, algo de embasamento bom para que as pessoas possam entender que elas não são excludentes entre si, que elas podem caminhar lado a lado? Moreira, o que você tem a dizer para a gente? Bom, eu acredito que existe no meio do povo brasileiro uma escassez de informações. E ao mesmo tempo, existem várias informações erradas sobre a vacina. E eu estava até conversando com os professores outro dia, lá no colégio, e ele falava que nesse tempo existem sempre as notícias de WhatsApp, né? Eu mesmo já recebi várias. E aí as pessoas ficam confusas, né? E ao ponto que desacreditar se é verdade, se é bom a vacina, se vai acontecer alguma coisa boa, né? Nesse sentido. Então, eu acredito que vai muito nessa questão, dessa chuva, né, de notícias erradas, notícias falsas. E aí as pessoas ficam com medo, por causa que, infelizmente, né, dessa briga ideológica, dessa polarização política que está acontecendo no nosso país, né, não defendendo um lado do outro, mas acredito que todo mundo sabe. Mostrando apenas os fatos. Os né? fatos,
Então, as pessoas ficam confusas. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que, por causa da polarização, acontece isso. E aí, talvez eu possa adiantar, né? Eu acredito que a igreja, como pacificadora, eu acredito que ela deve orar, né? Para que tenha mais conhecimento, que sejam notícias mais verdadeiras. Eu acredito que essa deve ser a nossa participação. Muito bom. Uhum. Alguma coisa a complementar, Jean? Eu acho que sim. Eu discordo um pouquinho do Moreira Sim. em relação Nossa, a essa... eu adorei essa... Tivemos uma discordância. Pela Não, mas primeira vez, talvez. Nada muito Nada agressivo. Nada muito divergente. É mais uma questão de colocação. Colocar mais. Eu discordo nesse ponto de que há pouca informação. Na verdade, eu acho que tudo que ocorre em relação a essas questões de desacreditar da ciência, das vacinas, é justamente uma abundância de informações, mas que não são colocadas da maneira correta, aí sim, como o Moreira colocou. Então, na verdade, tem muita informação, Sim. sobretudo nessa era de mídia social, de conversação digital, WhatsApp, enfim, onde se propaga tudo muito rápido. E aí a gente vai perceber que muito por conta até, e aí a gente não tem como fugir dessa questão. Eu tenho pessoas próximas que vão dizer assim, mas isso é politizar. Na verdade, não é politizar, porque é e não é. A gente precisa politizar a questão do seguinte ponto de vista. Se a gente perceber, a gente vai observar que nesse contexto de fake news, em que as informações a respeito da vacina equivocada se disseminam muito rápido, nós vamos notar que boa parte delas está complicada aí, ô Moreira. Deixa o microfone quieto, bicho. Mas eu tô nem mexendo. Só sou na minha visão. Então, e aí, até fugiu o raciocínio, mas vamos retomar. Podcast E aí a assim. gente vai perceber o seguinte, vamos lá, acho que eu lembrei. Que se a gente notar nesse campo aí dessa gama de informação que a gente tem, a gente vai perceber que esse cenário das fake news, eles se disseminam muito rapidamente no ambiente da igreja. Sim. E por que ocorre isso? Tem uma razão de ser. O governo que está atualmente no comando do país já mostrou, evidentemente, que não é tão a favor ou não defende tão abertamente a questão da vacinação. E por conta do governo ser um governo, obviamente, de direita e ter um viés mais conservador, esse viés ele acaba por se disseminar mais rápido na igreja por conta disso. Porque a igreja conservadora, a maioria da igreja é conservadora. Logo, então, vai tomar esse discurso como verdade. Correto? E aí a gente vai perceber, e pesquisas apontam isso, Iago Martins já falou a respeito disso, o próprio Augusto Nicodemos já falou a respeito disso, sobre como as fake news têm uma disseminação estridente no ambiente da política brasileira, de toda a discussão. Se discute muita coisa hoje no ambiente da igreja, e aí as fake news se espalham, porque de fato o ambiente da igreja é um ambiente muito propício para fake news. E por esse fator de a gente ser comandado hoje por um governo essencialmente conservador e em que a igreja se coloca muito próximo ali dos conceitos morais, enfim, o que não vem ao caso aqui, acaba por tomar de uma forma de assalto e de uma forma muito rápida essas questões como verdade. E aí as fake news se espalham, enfim, e a gente precisa tomar cuidado com isso para não permitir, se é que não já aconteceu isso, de a gente ter o nosso entendimento de alguma forma poluído, de modo a pensar que a ciência está totalmente fora de alcance para a comunidade cristã, quando na verdade a gente depende da ciência, né? É importante frisar que assim, uma das coisas que demonstram que a volta de Cristo está próxima é justamente o aumento da ciência, né? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz isso, que quando houvesse o aumento da ciência, seria um sinal de que o Senhor estaria à porta. Mas isso não quer dizer, é importante frisar isso para a comunidade cristã, que isso não quer dizer que nós tenhamos de nos abster da ciência. Pelo contrário, isso é apenas um sinal
de que a vinda do Senhor está próxima. Não quer dizer que, não, a ciência está aumentando. A gente tem que deixar a ciência de lado, não pode dar espaço para ela. Na verdade, não. É apenas uma evidência da palavra de Deus dizendo que Jesus está às portas. Então, todas essas coisinhas pequenas vão se, por conta desse modelo de comunicação que a gente tem hoje, totalmente digital e tal, a gente acaba espalhando isso muito rápido. E eu acho que esse é um dos efeitos com que a gente tem de lidar e tentar, com lucidez, com clareza e com fé, né, não deixando a fé de lado, tentar elucidar o nosso povo a crer da maneira correta. Achei bem interessante quando você traz esse dado aí, que, por exemplo, o Iago Martins, o próprio Nicodemos, levantaram de que a fake news ela é muito mais propícia, ela tem muito mais força dentro da igreja. Eu mesmo não sabia, mas olhando assim de forma bem, digamos assim, de fora, tem total razão, né? Em observações assim simples, a gente consegue ver que a fake news, ela, querendo ou não, no meio dos crentes, e aí eu vou dizer, infelizmente falando, ela ganha uma força muito maior. Gente, quando eu tinha mais ou menos uns 21 anos de idade, eu gostava muito de conferências, já fui para Conferência Livres, acredito eu que você também. E uma que me marcou muito foi a de 2014, e a de 2014 nós tivemos a presença do Adalto Lourenço. Né? Design inteligente. Exatamente. E é um cara fantástico. Eu acho que é uma das pregações que ocorreram naqueles 3 dias. É uma das que eu mais me lembro. E olha que nem foi uma pregação ali, digamos assim, a nível de evangelização. Foi basicamente para trazer o trabalho como que ele desenvolve como... Foi mais uma palestra, né? Foi uma palestra como cientista, né? E aí, usando o exemplo do Adalto Lourenço, eu quero trazer à tona aqui o nosso segundo tópico que a gente montou. Eu posso só... Claro, por favor. Não, quando o Jean falou assim... eu concordo com a discordância que ele discordou de mim. Você não precisa explicar. Porque eu acredito que eu me expressei mal, né? Eu acredito que eu concordo que existem um acúmulo, né, de informações. O que eu quis dizer assim é que é difícil a gente discernir, né, a informação certa e a informação errada. Essa semana apareceu lá um vídeo, eu acredito que vocês podem ter visto. Um vídeo de uma pessoa que o corpo ficou como eletromagnético, né? Aí ficava uma caneta e o corpo ficava, né, grudado, né? Ficava grudado no corpo. E aí o professor lá de educação física do colégio falou assim, a pessoa que tem o mínimo conhecimento, né, da física sabe que isso é impossível acontecer com o corpo humano, né, de ficar eletromagnético, né? E mesmo assim, né, ali não está provado que tem alguma coisa a ver com a vacina. É somente um vídeo. E aí, esse vídeo tem sido espalhado e as pessoas... eu particularmente não vi esse vídeo, mas... eu não cheguei a ver o vídeo, mas ouvi falar desse lance do magnetismo. Que seria um efeito colateral da vacina. Sim. Exato. Então, aí as pessoas ficam assustadas. E o pior é que são pedacinhos de vídeos e não provam nada. Então, acredito que... Ou seja, tome a vacina e vira o magneto. Já não bastava o jacaré, né? Vai grudar no... Então, acredito que a pessoa deve prestar atenção, né? E aí é importante fazer uma observação que se a gente fizer o exercício de buscar os perfis dessas pessoas que espalham essas coisas, é sempre o mesmo perfil. Então, a gente vai perceber que é algo muito... direcionado, sabe? É sempre o mesmo perfil de pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é interessante porque aí a gente pode fazer um contraponto também. Porque geralmente as pessoas que não são muito ligadas ao cristianismo, se não tomar cuidado, parece, não sei se o Jean concorda, um endeusamento da ciência, como a ciência fosse um fim em si mesmo. Eu acredito que a visão cristã, o cristão deve enxergar a ciência como uma criação de Deus, como se fosse uma serva de Deus, né, para o bem da humanidade. Então, eu acredito que essa deve ser também a nossa visão, né, como uma serva. Sem dúvida. E aí esse é objetivamente o nosso papel, né? Dos que pensam dessa maneira, de justamente desfazer esses mitos, né? Porque de um lado vai estar o cristão que não crê. Eu penso que assim, o
cara que não é cristão, que não professa a mesma fé que a gente, ele não tem obrigação nenhuma de pensar como a gente pensa. Sim. De que Deus tenha algo relacionado à ciência. Ele não vai crer dessa forma. Embora eu pense que até o ateu, até a forma de pensar do ateu seja um exercício de fé. Sim. Ele simplesmente escolhe não crer em nada. Isso é fé. Sim. Mas, assim, ele não Tem crê... até um livro, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Exato. Então, mas assim, apesar disso, a gente precisa se colocar nessa posição de desfazer essa ideia. Eu digo a gente porque eu creio que nós três aqui tenhamos esse mesmo entendimento, de enxergar, ao contrário do que pensam alguns cristãos, de que o cristianismo está completamente alheio à ciência. Eu imagino que todos nós aqui tenhamos esse ponto de concordância de que é o inverso disso. Na verdade, nós enxergamos Deus na ciência. Sim. Então, é isso que nós temos de colocar para a sociedade, sobretudo a comunidade cristã, de que não é o lance de não ter qualquer relação entre Deus e a ciência, mas o contrário. Fazê-los entender, de alguma forma, de que a ciência é um aspecto da soberania de Deus. Perfeito. Muito boas colocações. Quando você fala do perfil a nível demográfico ali, né? A gente poderia até criar uma igreja específica para os cristãos anti-ciência. Não sei se eu visitaria algum dia. Voltando à questão do Adalto Lourenço, que a gente puxou o segundo tópico seria a contribuição do cristão para a ciência, né? Eu quis exemplificar aqui o Adalto Lourenço, que foi a primeira coisa que me veio à mente, pelo fato de que ele é um cientista, né? Eu não sei qual é a área de formação dele, acho que ele é físico, algo do Acho que ele é tipo. físico, ele trabalhou até na Isso, NASA, né? Exatamente, ele é astrofísico, e cristão professo. Nessa conferência de 2014, eu lembro que ele estava ali no meio dos estandes, eu fui trocar uma palavrinha com ele, eu falei, cara, como é que você manja de tudo isso e como é que você estuda? E ele até falou para mim, olha, eu tenho dois períodos no meu dia onde eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia para o estudo e eu leio a Bíblia para o devocional. Ele tem esses dois períodos, aprendi com ele algumas coisas ali desde 2014. E aí eu trouxe ele porque ele exemplifica bem esse segundo tópico, né? E brasileiro, a contribuição do cristão para a ciência. E seria interessante que a gente tivesse, talvez, também esse incentivo dentro das nossas igrejas, né, para que a área da ciência fosse algo que fosse atrativo para um nível acadêmico, para um nível de contribuição, também a nível a serviço da comunidade que a gente está inserido. Então, trouxe aqui para a gente discutir. Quem começa? O Jean. Ele falou para dizer que o Jean começa. Então tá bom. O Adalto eu acho muito interessante porque assim, o Matheus falou, pô, e é brasileiro. E que legal que ele é brasileiro. Ele, o Adalto Lourenço e o Marcos Eberlin, que é um professor da Unicamp, também é astrofísico, eles têm propagado essa ideia. É um conceito criado, acredito que criado por eles, não tenho certeza, mas que assim, eles têm sido assim se colocado como os principais propagadores, que é os pioneiros. A teoria do design inteligente. Sim. E é assim, quem acompanha eles pelo YouTube, enfim, eu acompanho o Adalto no Twitter. Vai ver que eles são convidados para muitos seminários, conferências, para debater essa questão do design inteligente, que é colocar ali Deus na ideia da criação, né? E aí eles utilizam ali, eles desfazem essas teses loucas de terra plana e tal, e eles mostram ali por que a Terra é redonda e por que Deus fez a Terra redonda, e eles demonstram com base bíblica. Eu acho isso magnífico, cara. Com a base bíblica, eles demonstram ali no Gênesis que o porquê de cada coisa na formação do universo, enfim, eu acho sensacional. Não sei se assim a minha mente, o meu intelecto seria capaz de alcançar, assim, de acompanhar o raciocínio deles. Eu ouço eles falarem assim, mas confesso que tem umas horas que dá uma bugada, porque alguns termos ali passam e a gente não entende. Mas de qualquer forma, aí eu percebo que assim, quando me falta a intelectualidade para acompanhar a ciência, diz Coríntios, me vem a fé para crer que aquilo ali tem a mão de Deus, cara. E é isso esse é o papel do cristão, é utilizar assim a sua falta, preencher a sua falta de intelecto para a ciência com a sua fé. Eu acho que esse casamento é o casamento perfeito, cara. É interessante que eu coloquei aqui, dentro da história da humanidade, existe o Prêmio Nobel da Ciência. Sim.
E dentro dessas pessoas que ganharam os prêmios Nobéis da ciência, Nobéis, acho que é assim, né? 16 foram cristãos. Né? E é interessante. Ou seja, esse prêmio é dado a quem? Para aqueles que deram uma contribuição para o avanço da ciência. Né? Dentro desses cristãos, podemos ter anglicanos, temos anglicanos, metodistas, presbiterianos, ou seja, são pessoas que foram homens de fé e deram uma contribuição para a ciência. Eu não quero assim, ser chato, mas você vê que assim, pelo perfil apontado, todos reformados, né? Não, você não quer ser chato, você só quer ser evidente. Né? E quando a gente olha para a história da humanidade, por completo, da história do cristianismo, nós tivemos Galileu Galilei, né, que foi um cristão, né, embora um cristão católico, né? E me corrija se eu estiver errado. Galileu Galilei foi o precursor da ideia de que a Terra gira, né? Que a Terra girava, né? Então, que foi perseguido por isso. Ele era contra o heliocentrismo, né? Isso. Ele foi perseguido, né, pela própria igreja da sua época, mas ele continuou fiel à igreja, né? Sim. Interessante. E não muito diferente dos dias atuais. Então, exatamente. A história se repete. O próprio também temos Copérnico, também foi cristão. Descartes foi cristão. Mendel foi cristão, né, que foi Isaac Newton, eu acredito que foi um dos cientistas mais importantes. E atualmente nós temos o John Lennox, né? Acho que é assim que se fala a palavra, o nome dele, né? Ele é um dos cristãos aí. Se não for, tá dentro do aceitável. E é interessante que em todo momento nós tivemos homens de fé. Esse John Lennox, você diz, ele é um cientista ou porque ele ganhou o prêmio Nobel? Ele é um cientista. Ele é um cientista e apologista cristão. Apologista cristão. Show. Inclusive, dando uma dica, né? No YouTube tem uma live que ele fez falando de Covid com o bispo N.T. Wright. Sim, N.T. Wright. Isso, Então, eles dois comentam sobre o Covid-19. E é interessante que no final da live, aí ele canta uma versão da música dos Beatles, né? Mas com o nome de Genesis, né? Então, contando aí a história do Gênesis, né? E é muito interessante os dois cantando. Né? Cantando ou contando? Eles pegam a música dos Beatles, né? E faz uma adaptação, sim. contando a história do Gênesis, né? Uma espécie de paródia ali. Uma paródia, isso. Legal. E os dois cantando no violão, né? E é muito interessante. Então... Vamos até pedir para no final, na publicação desse vídeo, você pegar esse link desse vídeo e colocar na descrição, mandar para o Matheus para ele colocar lá para o pessoal que assistir a gente assistir essa paródia. Então, interessante. É muito interessante. Então, nós temos também Alistair McGrath, né, que ele é esse teólogo, né, e também cientista, ao ponto que hoje ele escreveu uma biografia, ultimamente ele escreveu uma biografia do Einstein. Né? Então ele trabalha muito. E aqui no Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? Que é uma associação que tem, né, essa contribuição, né? Através de palestras, de livros, de textos, né? Mostrando a contribuição de cristãos na ciência, né? Como acho que Guilherme de Carvalho, que é um dos representantes, né? Sim. Então, existe uma gama, né, de cristãos na ciência, né? Então, é importante que você não precisa virar ateu. De valor histórico, eu não vou lembrar agora, eu estou tentando lembrar aqui há um tempão o sobrenome dele. No século XX, XIX, no século XVIII ali, 1700 e alguma coisa, a gente tem um cristão de destaque, aí falando especificamente de vacina, que é o Edward Jenner, acho que é uma coisa assim. Depois a gente confirma com o Wesley. Que foi o... Ele vai assistir. Ele vai assistir. Então, esse camarada, ele foi o inventor da vacina para varíola. Numa época em que não tinha muita tradição esse lance de vacina. Sim. Ele morava assim em rancho, alguma coisa desse tipo. E aí ele percebeu ali que a varíola que dava no humano era diferente da animal. E aí ele começou a inocular
o vírus animal nas pessoas para ver o tipo de reação e começou a perceber que era mais fraco, não causava morte. E daí surgiu o conceito da vacina. Então vê que assim, até a vacina propriamente dita surge de uma concepção de uma mente cristã. Sim. Né? Então, para ver que, assim, de fato, eu bato nessa tecla, de fato tem algo de espiritual na ciência. Eu não creio de outra forma. Porque está dentro da criação de Deus, né? Dos mistérios de Deus. O Jean mesmo pontuou aqui que faz parte da soberania de Deus, né? Então, bem interessante isso que a gente trouxe. Fiquei curioso demais por essa paródia do Beatles. Provavelmente, quando a gente acabar esse vídeo e eu for para casa, eu vou assistir. E, gente, mas vamos lá, ainda continuando nesse tópico aí sobre a contribuição do cristão para com a ciência, né? A ciência apenas a nível da gente debater, ganhar prêmio Nobel, mas vamos falar do nosso dia a dia, da comunidade que talvez a gente esteja inserido, não só a nossa, mas com que cristãos comuns estejam inseridos. Até o que a ciência alcança dentro do nosso dia a dia na igreja? O que a ciência alcança? O que a ciência alcança? Não sei se eu formulei bem a pergunta, não sei se vocês entenderam o meu contexto, mas vamos dizer, por exemplo, né, vamos dizer que uma pessoa, um membro da igreja decide estudar, não sei, biomedicina. Aí eu não sei o que a gente aprende com biomedicina, mas aí ela consegue trazer um projeto aí Eu acredito, Gustavo, que a igreja cristã evangélica precisa crescer muito, né, nesse sentido. No sentido de intelecto? No sentido de aceitação da ciência? De aceitação da ciência, né? Por exemplo, se a gente fazer uma comparação com a Igreja Católica, né? O Vaticano, né? Existe no Vaticano um grande centro, né, de estudo científico, de estudar o espaço, a Lua, né? As estrelas. Ou seja, existe ali já um certo conhecimento. Eu acredito, não que a gente tem que ser igual, né? Mas eu acredito que a gente deve crescer como que eu posso falar? Nesse conhecimento, né? Eu acredito, nesse nicho, né? Uhum. Eu acredito que isso começa pelos jovens, pelos mais novos. Eu acredito que a gente deve incentivar os jovens a ir para as academias, as universidades, né? Estudarem, né? Dar uma contribuição para o Brasil, para a humanidade, né? Em diversas áreas. Eu acredito que a igreja, nesse sentido, deve incentivar aos jovens, né? E foi tão legal quando o Jean fez aqui um tempo atrás a feira, né, de profissões. Né? Foi algo bem legal, né? Isso tem 3 anos já, né? Não, mais, eu acho. Não, isso foi em 2018. É? FEPRO. Isso, legal. Então, eu acredito que a igreja deve investir, né? Porque eu vejo que muitos pastores só investem, e isso é importante, no lado espiritual, né? No sentido de ensinar somente a palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Mas parece que muitos pastores têm medo, né, dos seus jovens irem para uma universidade e se desviar, né? Mas eu acredito que deve haver esse avanço, né? Para o nosso contexto cristão, o investimento na questão espiritual ela é essencial. É essencial, não estou negando. Mas, assim, de fato, precisa mesmo desse incentivo. Eu vou fazer uma analogia aqui que talvez seja estúpida, mas a gente costuma dizer que tem muita gente a gente também fala que assim, o dinheiro não traz felicidade, né? Como assim, no nosso contexto cristão, né? Eu já vi muita gente falando, o dinheiro não traz felicidade, a gente tem que colocar a nossa felicidade aos pés do Senhor, tal, na dependência dele, coisa e tal. Mas ninguém deixa de usar o dinheiro. Porque o dinheiro é necessário para o nosso convívio, enfim. É um complemento da sociedade que vivemos. Exatamente. Eu penso que a ciência tem que ser encarada da mesma forma. Sim. O nosso coração não pode estar totalmente nele. Eu não posso... vou usar aqui um exemplo. De repente, eu como cristão me vejo com um membro da minha família ou eu mesmo acometido de alguma doença grave. Eu não posso crer única e exclusivamente que a ciência seja responsável pela minha cura.
Obviamente que a minha fé me leva a crer que o Senhor, de alguma forma, possa agir para que eu seja curado. Mas a ciência não deixa de ser uma ferramenta que Deus utiliza para fazer a sua vontade na minha vida. É a graça comum, né? E da mesma forma também eu não posso acreditar que única e exclusivamente Deus irá me curar e pegar talvez todo o medicamento, jogar fora. Exatamente. Ou não fazer um tratamento. Exatamente. Ele pode fazer isso? Pode. Sim. Ele é Deus. Mas hoje a gente sabe que se a gente tem os recursos científicos, por que não usá-los? Eu tenho provas familiares de pessoas que passaram por tratamentos de câncer e que, assim, não abandonaram a sua fé, pelo contrário, foi um período de fé intensificada, mas em que houve o uso contínuo da ciência e por conta de procedimentos científicos, medicinais, se alcançou a cura. E a gente vê, né, Jean, que a gente chega um momento que a gente começa a enxergar a limitação da ciência. Por exemplo, um tratamento de uma doença, de um câncer. Em muitas pessoas, o tratamento chega um momento que não serve mais para nada, né? Porque a ciência tem um limite, né? E é por isso que a fé é maior que a ciência. Porque até esse momento a gente vai continuar crendo em Deus. Sim, né? Então, porque justamente para nós que cremos, eu imagino que o limite da ciência seja o início da vontade de Deus. Exatamente. E é isso. Montou certinho aí. Porque o próprio médico fala assim, existe um momento que o médico fala assim, eu não posso fazer mais nada. Que chegou a esse ponto, né? Tem um ponto que ela para, né? Muito bacana, senhores. Você falou dos incentivos dos jovens, né? Eu vejo assim, né? E quando eu trago isso, é uma análise totalmente empírica, não estudei nem nada, apenas a nível de observação. Quando até você falou que os pastores eles incentivam mais a questão ministerial do que a questão acadêmica. Não generalizando, né? Não generalizando, de certa forma. Vou até discordar de você. Todo mundo está discordando do Moreira hoje. Eu acredito que a gente não tenha tanta ênfase no ministerial como tínhamos há anos atrás. Há 20 anos atrás, nós tínhamos aí jovens, crianças, adolescentes que tinham essa pretensão a cargos dentro da igreja. Eu acredito que isso, com o passar dos anos, se perdeu. Ela ficou... Não que não exista, né? Mas está menos. Está menos. A gente tem a questão, sim, da intensificação profissional, o que realmente tem que ter. Com certeza. Né? Mas eu acredito que, inclusive, essa intensificação profissional, acredito eu que ela está muito mais voltada para o nicho corporativo da questão, que pode ser interpretado até como um nicho, de certa forma, egoísta, onde eu posso ir com os meus próprios méritos, com os meus próprios limites e com o meu próprio desenvolvimento. E quando a gente traz essa questão da ciência, a ciência, querendo ou não, e é isso aí, é uma fala minha, a ciência, se ela não for feita em prol das pessoas, talvez ela perde um pouco ali do encanto e do intuito. O bem comum, então, quando a gente incentiva jovens para uma questão mais acadêmica, para uma questão de pesquisa, a gente até abre aqui uma vertente que a gente incentiva eles a continuarem exercendo um papel de cristão, mas com certeza. Em outro viés, em outra responsabilidade ali. Mas muito bacana. E quando a gente fala de ciência, a gente fala de igreja. Vamos puxar o nosso terceiro tópico. Qual seria a nossa responsabilidade como igreja a nível de explanar, desmitificar e trazer a ciência, talvez aí, não digamos assim para cima dos nossos púlpitos, mas para o ambiente, para a nossa comunidade, para as pessoas que estão ali conosco aí diariamente, semanalmente. Agora é você que começa. Você passou a bola para o Jean no último tópico. Não, a palavra de Deus fala que a gente deve orar, né, por aqueles que estão em eminência, né? E a gente deve orar pelos reis, né? Sim. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Né? Então, eu acredito que, como eu já falei, né, que nós como cristãos, devemos orar, primeiramente, eu penso, orar por quem? Principalmente visando esse momento, para que o conhecimento científico avance, né? Para que a vacina venha avançar, para que os homens venham conhecer mais.
para que os governantes venham administrar melhor esse momento, né? Combater melhor, saber melhor, né? Então, eu acredito que essa é uma grande função da igreja. Orar, quando a gente fala de orar pelos governantes, orar para que eles venham ter sabedoria. E outra coisa é também, acredito que o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é dando a nossa contribuição. Sim, né? sim. É incentivando, né? Falando, né? Dessa relação da Ou seja, ciência. todo mundo que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, dá para entender que nós somos pró-vacina. Então, eu acredito que nós estamos dando essa contribuição. Se não for através de um podcast, através de uma roda de conversa na igreja, através até mesmo de um estudo bíblico. Né? Sim, importante. Importante. Mostrando o que a Bíblia fala de ciência. Né? O Augusto Nicodemos fala, muitos sermões dele é voltado para isso, para o dia a dia. Né? Então, eu acredito que existem diversas maneiras. Né? Muito obrigado, Moreira. Jean. É isso aí. Eu acho que passa muito pela questão do posicionamento. Eu acho que, assim, pessoas específicas têm de se posicionar nessa questão. E isso passa diretamente pela liderança das igrejas. O Moreira levantou uma questão a respeito do incentivo, né, de pastores e tal. Mais um ponto que eu discordo um pouquinho. Eita. Todo mundo discordando de você hoje, meu amigo. Porque eu acho Vou que sair isso... chorando daqui. Não discordar, mas digamos assim, vou acrescentar uma ideia. Essa questão do incentivo passa muito por dois fatores para mim, que são os fatores de condição social. Sim. Então, assim, passa muito por uma questão de classe. Por quê? Se a gente for observar nas igrejas reformadas, por exemplo, a gente vai perceber que é uma cultura completamente diferente das igrejas pentecostais. E isso está diretamente ligado à alocação de classes dessas pessoas, porque é natural perceber, e isso aqui não é segredo para ninguém, que as igrejas reformadas estão num ambiente de condição social melhor. Elas, de certa forma, são mais elitizadas. São mais elitizadas. Isso faz com que a gente tenha no ambiente das igrejas reformadas pessoas intelectualmente com condições de melhor acesso à educação, a estudo e tudo mais. Então a gente vai perceber que tem muitas escolas, colégios no Brasil, universidades, a exemplo da Universidade Mackenzie, os colégios Adventista, Batista, que são de educação cristã. Ou seja, há um incentivo. O problema nosso é que aí a gente identifica essa questão que é de cunho social. E nos ambientes em que as igrejas pentecostais estão mais inseridas, são ambientes em que, infelizmente, as pessoas têm menos oportunidade, que são as comunidades, que é óbvio isso. A gente percebe que a igreja pentecostal, e aqui cabe até uma crítica, por assim dizer, a igreja pentecostal vai onde a igreja reformada não vai, que é na comunidade. Por isso que o número é maior, né? Até por isso o número de pessoas é maior. Então aí, justamente por isso, dessa inserção da igreja pentecostal nesses ambientes de comunidade e tudo mais, onde as pessoas, por uma questão social, não têm oportunidade, o pastor não tem nem como fazer esse exercício de incentivar o jovem ao estudo, muitas vezes. Ele vai incentivar o jovem a trabalhar. Porque é muitas vezes um ambiente, uma realidade onde o jovem tem que escolher, ou estudar ou trabalhar. Então é só para fazer essa observação. Na verdade, ele não tem nem o que escolher, não né? tem nem Ele o que escolher, ele precisa trabalhar. Então, assim, só para esclarecer que... Não, perfeito. Na verdade, assim, tem uma questão social que envolve essa questão de incentivar ou não. Eu concordo contigo. Num segundo ponto, e aí utilizando isso e aí falando do que eu penso que a igreja pode fazer para contribuir, assim, de alguma forma com o entendimento, primeiro, como eu disse, é a questão do posicionamento. E aí isso passa muito pelo seguinte aspecto. Eu percebo que há uma necessidade de algumas lideranças religiosas de manter cabresto nas pessoas. E aí, esse ataque à ciência, propriamente dito, como eu disse no início, até por influência de governo, por ideologia e tudo mais, faz com que, quando você se manifesta a favor dessas ideias contra a ciência, de alguma forma facilita para que você torne as pessoas mais envolvidas ali no seu cabresto, né? Infelizmente, e isso é cultural, não sei se só no nosso país, que lideranças evangélicas não incentivem o seu rebanho a pensar,
né, a exercitar raciocínio lógico para questões dos mais variados entendimentos. Então, acho que passa muito por isso, de cobrar de alguma forma, ou que as pessoas que entendem diferente disso, que a igreja pode ser uma igreja pensante, se posicionar e tomar o lugar dessas pessoas. Isso eu penso que é urgente. Sim. Eu acho que tem que acontecer. Porque senão a gente vai estar cada vez mais envolvido nesse ciclo de fake news, de plantar alguma coisa. Porque é evidente que existem lideranças que disseminam fake news a fim de manter as pessoas agarradas ali ao seu rebanho, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que na questão da contribuição do que a igreja pode fazer em relação a essas questões de saúde pública, eu acho que passa muito pela responsabilidade das lideranças evangélicas e, num segundo plano, de nós mesmos, membros que temos aí pela graça de Deus, essa intelectualidade mais desenvolvida, de repente, traçar estratégias de alcançar ali o nosso irmão que tenha menos conhecimento, menos começa informação. Na nossa própria congregação. Exato, né? Exatamente. Estabelecer aí uma responsabilidade. trabalho de base, né? De formiguinha, né? Exato. Nossa, Estabelecer dentro de nós mesmos essa responsabilidade com a comunidade. Né? Não de só criticar, de falar assim, o fulano pensa daquele jeito. Mano, mas ir lá e assim, falar, eu tenho que falar o que realmente é. Entendeu? Se eu acredito dessa forma e eu sei que é o certo, e aí a gente entra numa coisa assim tem gente que fala assim, mas você não pode taxar como certo aquilo que você pensa. Se for certo, tem que taxar, gente. Não tem essa de falar assim, você não é certo o tempo todo. Obviamente, não sou certo o tempo todo. Mas tem coisas que não são certas porque eu penso que é certo. Tem coisas que são certas apesar de mim. Né? E a gente precisa levar a comunidade dessa maneira. Então, acho que passa muito por isso. A igreja tem muito a contribuir, não só com o ambiente religioso do Brasil, mas com a sociedade de modo geral, porque, como eu disse, hoje a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, exerce um poder de influência social muito enorme grande no contexto político, científico. Principalmente nesses tempos. Né? Das mais variadas áreas. A gente exerce uma influência muito grande de opinião, de tudo. A gente tem hoje evangélicos muito próximos dos poderes judiciário, legislativo, executivo. Então, a gente tem de utilizar isso de uma melhor forma. Né? Sem dar espaço, diminuindo o espaço desses pseudo-cristãos que disseminam essas ideias falsas e acham bonito ficar plantando fake news por aí, enfim. Acho que é mais ou menos nessa pegada aí. Posso fazer uma pergunta? Pode, pergunte. Não sei para quem você vai jogar perguntar, a pergunta aqui. Jogar. Vocês acreditam que quando a gente fala de negacionismo, vocês acreditam que o negacionismo existe mesmo na nossa nação ou é só uma falácia, né? Ou a pessoa que a gente chama de negacionismo, a pessoa somente pensa diferente, né? Quando você diz negacionismo, você diz com relação negar a ciência, né? Será que a pessoa, no fundo, ela não acredita na ciência, mas no jeito diferente? Olha, se tratando, a minha colocação é que se tratando do cenário brasileiro, aí eu volto àquilo que a gente conversou. É basicamente réplica de discurso. É mais conveniente ela se posicionar como negacionista, porque o ambiente onde ela está inserida é negacionista, ou ela aprendeu dessa forma que negar a ciência é mais cristão do que você aceitá-la. Exatamente. Não existe... claro, com certeza a gente não pode generalizar. Deve existir uma pessoa, como o Jean apontou, com um intelecto mais desenvolvido, que possa até mostrar pontos aqui que exemplifiquem e justifiquem ela ser negacionista. Embora eu não vou acreditar em nenhum se ela apresentar aqui pra gente. Mas no cenário brasileiro, infelizmente falando mesmo, é réplica de discurso, é criação, basicamente a liderança das igrejas que de certa forma propagam esse negacionismo. Raramente eu acredito que a gente vai encontrar alguém que se posiciona porque realmente refuta todos os pontos que a ciência tem ali para mostrar. Principalmente porque se você falar assim para um negacionista comum do dia a dia, por que você não acredita na vacina?
dificilmente ele vai ter um argumento. Ele vai falar... Não, ele não vai ter argumento. Ele não vai ter, só que aí ele vai falar assim, o fulano falou. Exatamente. Então aí daí a gente já mata a gente já mata a questão, a charada. entendeu? Ele é negacionista porque alguém que ele segue, que ele acredita, é também. E aí ele, como você falou, é uma réplica de discurso, enfim, né? Toda essa... Respondi a sua pergunta, Respondi Moreira. Mas sua opinião é essa? É parecida com a nossa? É. Eu discordo só um pouquinho. Agora você vai ter que explicar por que você discorda. Né? Mas, gente, Na verdade, é só para acrescentar. É só para acrescentar, né? Mas assim, graças a Deus a gente tem a ciência nos dias atuais, nesse mundo que nós vivemos hoje. A gente pode observar que, de certa forma, ela nos ajuda, né? Em muitas áreas, eu posso não indicar apenas na saúde, claro. Indicar alguns livros? Você já Opa, vamos lá, historiador. Indica pra gente. Porque o primeiro livro, eu tirei algumas informações para trazer, se chama Manual do Cristão na Ciência. Legal. É um livro já que fala dessa relação entre cristianismo e ciência, né? Desde o surgimento do cristianismo, né? E as principais contribuições, né, do cristianismo e a ciência. E os outros livros também, é um livro do John Piper, que ele fala sobre o coronavírus. Eu acho que foi o primeiro livro de um teólogo sobre o coronavírus. Show. Que é um livro vermelho. Fiquei sabendo dessa publicação. E também tem um livro do N.T. Wright. Algum desses você leu? Eu li do John Piper. Do John Piper? Bom? Indica? Por isso eu falo que vai ter sempre uma mente intelectual mais avançada. O cara, eu demoro 1 ano, talvez, para ler um livro, e o cara, em 1 ano de coronavírus, ele escreveu um livro. Exatamente, né? Exatamente. Isso é a contribuição, aí, né? Aí a gente tem os discípulos dessas mentes intelectuais. Ano passado eu fiquei muito feliz, eu falei, Moreira, eu li 21 livros ano passado. E você, nem perguntei você, ele simplesmente falou assim, eu li uns 40. Eu falei, cara, não vou nem falar pra você mais as coisas. Aí tem tá explicado, porque eu só fiquei em casa só. Tá explicado que você é um intelectual aqui. Aí o último livro que eu quero indicar é um que esse eu gostei mais, que é do Você leu também, é óbvio. Que é o do N.T. Wright, que se chama Deus e a Pandemia. São outro livros, teólogo que desenvolveu um livro na pandemia. São livros bem curtos e são livros bons, né? E é um livro que boa parte do que eu acredito sobre a pandemia, né? Esse livro me influenciou muito, né? Você formar opinião. Formar opinião. É isso aí, galera. Prime Day chegando, comprem esses livros na Amazon. Sim. Aproveita o desconto. Se você tiver um Kindle... Tô fazendo um jabá pro Jeff Bezos aqui, não sei porquê. Mas é legal comprar na Amazon. Legal. É legal, é bom comprar na Amazon. 21 e 22, né? 21 e 22 do Prime Day. Amazon, paga nós. Mas, gente, tô muito feliz por a gente ter tido esse papo. Acho que bacana. É muito importante pessoas cristãs se levantarem em prol de debater esse tipo de assunto. Esperamos aí que no futuro, não próximo... Porque o futuro é daqui a 5 minutos, né? Amanhã. Mas que isso seja difundido e seja debatido nas igrejas, porque a gente vê que é muito importante a gente levar esse tipo de lucidez, esse tipo de explanação para o povo cristão, principalmente o povo cristão brasileiro, que carece tanto aí de posicionamentos verdadeiros e coerentes com a realidade, né? Você já tomou a primeira dose, Já. Você mês que vem, eu daqui a 2 meses... O sentimento de tomar a vacina... Cara, eu ia fazer um comentário sobre a sua foto que você colocou não precisa lá, comentar mas eu de novo, não vou não, comentar não aqui. Senão eu vou ficar com vergonhado. Mas você que segue o Moreira aqui, por favor, procure no Instagram dele a foto. O cara lançou tendência, meu. Lançou tendência na hora da vacinação. Foi muito interessante. Muito interessante a foto dele, assim. Não, mas o sentimento de tomar a vacina... Bem barroca a foto. Qual é o sentimento de tomar a vacina? O sentimento de tomar a vacina, pelo menos o que eu pensei, foi o sentimento de você estar servindo a pátria. Foi um sentimento assim... Cadê o Lucas aqui, o patriota do rolê? Foi um sentimento assim, como o Brasil te chamou para ir para uma guerra, né? Então, sem brincadeira, esse foi o sentimento que eu tive, assim, de uma guerra, como um pracinha brasileiro foi lá na Itália, né? Acho que foi esse sentimento. E com essa questão aqui que ele diz, ele vai indicar o filme Estrada 47.
que fala um pouco. Tá cascando o bico porque casou da minha foto. Né, talvez. Eu acho que enquanto a gente estava falando, ele foi lá Ele mais foi no uma vez Facebook, no ele Instagram, no Facebook. Eu não queria dizer isso pra você, Moreira, mas a capa desse vídeo vai ser a sua foto tomando vacina. Brincadeira. Gente, no próximo vídeo ainda não estaremos totalmente imunizados, mas quem sabe até o final do ano, os próximos vídeos do Saleiro, estaremos aí todos com a segunda dose da vacina. E esperamos aí que o Brasil e a igreja brasileira e a população brasileira caminhem aí para esse término da pandemia, como a gente pode ver aí. Não vou dizer término, mas uma baixa incidência dela em alguns outros lugares. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. E até o próximo, que a gente já tem várias ideias aqui, né? É importante destacar, antes de finalizar, que assim, a gente não entrou em nenhum debate aqui propriamente científico. Sim, falar até de mesmo vacina, porque a gente Porque não não tem... é o conhecimento, né, da gente. não É. tem Eu um- sou comerciante, você não é tem um professor e você é Administrador. administrador. Então, assim, a gente não tem o mínimo de conhecimento, mas o que a gente quer... Você é presbítero. Pode continuar, eu te cortei. Não, também, mas eu digo assim, não se trata de um debate teológico também, né? Sim. É só pra dizer que, assim, a gente não quer aqui fomentar nenhum tipo de Com ideia certeza não. pra dizer assim, a ciência ela é exercida de qualquer... Não é um debate apologético. Exatamente, pronto, é isso aí. Mas dizer que, assim, a gente acredita que a ciência é uma ferramenta de Deus, para que é utilizada para o nosso bem, como beneficência de Deus aí para nossa vida. Que isso fique claro, né, para as pessoas. E como sempre dizem, acredite em Deus, porque Deus que fez a ciência. Não sei quem sempre diz isso, mas eu já acredito diria em o você. poeta, né, na música lá, dono de toda a ciência. Isso, poeta. Muito bom. Não, porque eu quis fazer uma paráfrase. Assim, fala assim, geralmente as pessoas falam assim, acredite na ciência, né? Aí eu falo, acredite em Deus, porque Ele que fez a ciência. Eu já vi gente postando isso como legenda da foto de vacinação ou da carteirinha, dona de toda a ciência, sabedoria e poder. E tá válido no atual cenário. Tá bom, Tá isso bom, aí. sim. É Tá dessa dentro. forma que a gente tem que Eu crer também mesmo. coloquei um louvor. Tanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Ó, você É isso aí, sempre- gente. Até a Amém. próxima, gente. Até a próxima. Valeu. Aí...